Continuando acerca do assunto Arca de Noé, Velho Testamento 1, percebemos que a tecnologia antiga era uma tecnologia incrível. Encontramos essa tecnologia nas pirâmides. Até hoje os homens ficam abismados com as descobertas nas antigas pirâmides. Quem construiu? Como construiu aquilo? Tanta tecnologia, tanta perfeição geométrica, tantas ciências. O povo antigo era um povo cheio de conhecimento. Pensávamos, esperávamos macaquinhos erectus, Stalopithecus, homens erectus, simis, que não é mais macaquinho, simis. Mas encontramos, civilizações enormes, super cheias de tecnologias diferentes das quais conhecemos hoje. A Terra era coberta por água, por isso não tem desculpa dizer, não, como é que a Terra ficou coberta por água? Antes ela não era coberta por água. A tecnologia que Noé empregou na arca era uma tecnologia passada. E pensamos, ele não tinha capacidade de fazer isso? Tinha sim. Se o homem tinha capacidade de fazer uma pirâmide, por que não um navio? As provas geológicas comprovam que o dilúvio foi sobre a Terra completamente, sobre toda a Terra. Algumas mudanças na trajetória da Terra e na distância da Lua provocaram o avanço do mar. Isso aqui é um estudo particular nosso. Pesquisamos muito e encontramos essa explicação. A Terra e a distância entre a Terra e a Lua poderia ter provocado esse cataclisma. Quando a Lua está distante, então ela puxa os oceanos. Quando ela está mais próximo, ela empurra os oceanos. Dessa mesma forma é feita a maré alta e a maré baixa. Os movimentos da Terra, que são perfeitos, são milimetricamente perfeitos. Tudo indica que Deus alterou a distância da Lua para a Terra, fazendo com que ela puxasse todas as águas que estavam subterrâneas para a superfície, mudando toda a crosta da Terra. O mundo pré-diluviano era muito diferente do nosso, muito mesmo. Animais gigantes, tatus, preguiças gigantes são encontrados em todo o planeta. Em todo o planeta, animais gigantes são encontrados, mostrando que a Terra era mais viçosa, que a Terra era mais forte, tinha mais substância. Temos um exemplo de Canaã, um cacho de uva para 2 homens carregar. Aonde é no planeta Terra hoje que nós encontramos um cacho de uva tão grande que é necessário 2 homens para carregá-lo? Os animais gigantes, tatus e preguiças provam que a natureza era mais viçosa e que houve uma regressão na vicissitude da natureza. Ou seja, a Terra era mais viçosa, mais poderosa, havia homens gigantes, homens que viviam mais, tatus tamanho de um fusca, e hoje nós não encontramos mais isso. A Terra não tem mais essa força toda. Interessante, né? Muito interessante mesmo. Gigantes viviam pela Terra e a violência cobriu toda a Terra. Então o mundo pré-diluviano era um mundo totalmente diferente, porque havia gigantes. E esses gigantes ainda são encontradas ossadas desses gigantes. Homens de 4 metros, de 5 metros, de 10 metros, como foi esse o caso de um homem uma ossada achada na Arábia Saudita. Bem, para se ter um homem deste tamanho é necessário uma displasia muito grande, e além disso, essa displasia tem que ter comida o suficiente para provocar todo esse crescimento. Porque se houvesse a displasia e não houvesse a vitaminação, então não teria condição desse gigante ter sobrevivido. Esses gigantes ainda existem entre nós, mas os gigantes que existem entre nós são 2 metros, 2 metros e meio. A altura de Davi, do gigante que Davi matou, era de 2,95 metros de altura, 6 côvados e 1 palmo.
O côvado era de 45 centímetros em alguns lugares, em outros lugares era de 55 centímetros, porque o côvado era a parte do dedo mindinho até o cotovelo da pessoa. Então houve uma alteração por causa do tamanho do homem. Os gigantes ainda existem e ainda habitam entre nós, mas não é com aquela mesma força que existia no passado e que nós encontramos esses fósseis espalhados pelo mundo afora. Às vezes Deus entra em cena para proteger as futuras gerações. Alguém poderia dizer, mas por quê? Por que Deus entrou em cena, matou tanta gente com o dilúvio? Porque Deus queria proteger as novas gerações. As novas gerações tinham o direito de existir. As novas gerações tinham o direito de viver. E Deus não ia deixar que esses brucutus violentos e loucos destruíssem a humanidade que estava para vir mais à frente. Interessante, né? E então Deus, como supremo juiz, teve que intervir nessa situação, já que já estava fora do controle. Deus alterou o metabolismo da Terra. Deus alterou o metabolismo da Terra. A pressão barônica, ela foi alterada e já existem estudos que estudam que a pressão do ar sobre a Terra, ela influencia muito no corpo humano, nas glândulas, impedindo algumas doenças e provocando outras. Por exemplo, a falta de pressão, ela produz muitas doenças. E hoje existe a câmara de Bar, que é uma câmara onde as pessoas se tratam através de pressão. A pessoa entra dentro dela e a máquina gera uma pressão superior à pressão que nós enfrentamos todos os dias e a doença da pessoa simplesmente vai embora. Na época do dilúvio, antes do dilúvio, essa pressão da Terra era bem maior. Bem maior. A maioria das espécies são insetos, né? São milhões de espécies e a maioria delas são insetos. A arca era enorme e tinha espaço para todos os seres vivos. A geração pré-diluviana precisava ser destruída. Era uma geração deformada geneticamente e moralmente. Então eles precisavam ser destruídos para que as novas gerações tivessem a oportunidade de surgir e viver em paz. O dilúvio durou quase um ano, alguns dias a menos que um ano. Então o dilúvio durou quase um ano e morreu toda a carne. Toda a terra ficou submersa. Seria possível outros homens também fazer uma arca? Sim, seria possível. A Bíblia não cita. Seria apenas especulações. Acreditamos que só Noé e a sua família escapou. E de Noé surgiu toda a geração. Agora, poderia também alguns outros terem feito arcas e escapado no dilúvio em locais diferentes de Noé, muito longe de Noé. Mas isso é mera especulação. Mas você, como seminarista, e queremos que você seja fera em nome de Jesus, você tem que saber que existe essa especulação. Que outros homens também fizeram arcas, que não foram notificados na Bíblia, e deram origem a outras espécies de homens espalhados pela terra. Bem, isso aí são especulações. O relato bíblico é bem claro. Noé e a sua família. Só essa carne escapou. Será que Deus não faz assim? Ou seja, daria oportunidade a outras pessoas também? Bem, aí é uma questão de você que está do outro lado pensar. Eu acredito que não. Eliminarei da carne, eliminarei da terra toda a carne. Então é bem claro o que o texto bíblico diz. O texto é bem claro. 8 almas se salvaram no grande cataclisma. Essas almas que escaparam deram origem a tudo que nós conhecemos como humanidade. Relatos de índios como Apaches, Comanches e povos antiguíssimos mostram uma família escapando do grande cataclisma. Então o relato de Noé não está somente na Bíblia. Existe um relato até da Atlântida, que era uma civilização muito grande, uma civilização extremamente avançada, e essa civilização desapareceu. E o relato de Atlântida, feito por Platão, se assemelha muito ao conto bíblico.
Existem relatos em várias tribos da Terra, entre os aborígenes da Austrália, entre outros povos distantes e isolados da Terra, de um rei, ou de um deus, ou de um semideus que escapou escondido num tronco de uma grande árvore, e outro que fez um barco, uma canoa gigante e tudo mais. Então o relato do dilúvio não é somente bíblico, mas ele se espalha por toda a terra.